Matéria ambiental. Diz o artigo 225. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. O artigo 225, parágrafo 3º, portanto, trata da tríplice responsabilidade em matéria ambiental. O sujeito que comete um dano ambiental, ele se sujeita a uma responsabilidade penal, isso se dá por força da Lei 9.605 de 98, Lei 9.605 de 98, entre outras, né, mas a principal é esta lei, a Lei dos Crimes Ambientais. Depois nós temos a responsabilidade administrativa pelo dano ambiental, que também é tratada por esta mesma lei, tá? Por esta mesma lei. E nós temos a responsabilidade civil ambiental. E a responsabilidade civil ambiental é tratada pela Lei 6938 de 81. 6938 de 81. Responsabilidade civil. Comecemos pela responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela tem natureza objetiva. Objetiva. Ou seja, o dano ambiental independe da prova e demonstração de culpa, conforme eu já falei. Isso está expresso no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81. Então está expresso no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, que é a responsabilidade objetiva em matéria ambiental, ou seja, não há necessidade de demonstração de culpa. Imaginem vocês, por exemplo, um vazamento nuclear. E o Ministério Público, como titular da defesa do meio ambiente, tem que demonstrar que Chernobyl agiu com culpa. Tá, e se eu não demonstrar, o dano ambiental não existiu? Claro que existiu. O que nós temos que recuperar e prevenir é o dano, e não demonstração de culpa. Não depende de demonstração de culpa, porque eu tenho que... Houve um desmatamento. Tá, se eu não conseguir provar quem fez o desmatamento, eu não vai ter reparação ambiental. Então a ideia não é essa. O meio ambiente não pode ficar à mercê da demonstração de culpa. E como eu disse a vocês antecipadamente, não existe causa dirimente da culpa ambiental. Tá? Não existe causa que possa afastar a responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental é objetiva e integral. Objetiva e integral. Em matéria, por exemplo, a responsabilidade objetiva, ela não é novidade no nosso sistema. O patrão, ele tem responsabilidade objetiva em relação aos atos praticados pelo seu empregado. Tá certo? Se você está dirigindo um carro em nome da empresa e você causa dano a outrem, quem vai responder vai ser o patrão, a empresa. Ele que cobre depois de você. O Estado tem responsabilidade civil objetiva em relação aos atos praticados por seus agentes. Então, se um policial está dirigindo um carro e venha a cometer um acidente, eu entro com uma ação contra o Estado, de forma objetiva. Eu não tenho que demonstrar que o Estado agiu com culpa. Ele, Estado, é que tem que demonstrar que a culpa foi minha. Inverte o ônus da prova. Essa é a diferença em relação ao dano ambiental. Porque, em se tratando de dano ambiental, o risco é integral. Então, em matéria ambiental e da responsabilidade objetiva, o risco é integral. Em se tratando, quer do Código Civil, na hipótese do dano praticado pelo empregado, quer na hipótese da responsabilidade objetiva do Estado, o risco não é integral. Ele admite prova em sentido contrário. Quer pela demonstração de culpa do outro agente, quer pela existência de caso fortuito ou força maior. Matéria ambiental, a responsabilidade objetiva é integral. Não admite prova de demonstração de culpa ou de erro de terceiro. Tá? Bom,
Segunda hipótese de responsabilização é a responsabilidade administrativa. Na responsabilidade administrativa, existe uma grande discussão e é objeto, seria interessante algumas monografias de final de curso a respeito da responsabilidade administrativa ambiental, porque há uma discussão muito grande se há necessidade ou não de demonstração de culpa. Tá certo? Alguns doutrinadores entendem que a responsabilidade administrativa ambiental ela é objetiva e, portanto, não haveria necessidade de demonstração de culpa. E outros doutrinadores entendendo que a responsabilidade administrativa em matéria ambiental é subjetiva e, portanto, depende da demonstração de culpa. Eu não tenho opinião formada a respeito. Tá? O que é a responsabilidade administrativa? É, por exemplo, a hipótese de fechamento administrativo, interdição do estabelecimento, multas administrativas firmadas pelos órgãos de fiscalização ambiental, como o CETESB, como o DNPRN, como a Polícia Ambiental, como, outros órgãos de fiscalização ambiental. Certo? A natureza é a natureza administrativa dessas multas. E, por fim, a responsabilidade penal. A responsabilidade penal não é objetiva, ela depende da demonstração de culpa. Isso é óbvio, não existe responsabilidade objetiva em matéria ambiental. Você tem que demonstrar o elemento subjetivo. E o elemento subjetivo em matéria ambiental, por essência, é o dolo. Existem crimes culposos ambientais por exceção, como, por exemplo, o crime de poluição. Existe o crime de poluição culposa. Tá? Mas você tem o autor da ação civil, da ação penal, que por exclusividade constitucional é o Ministério Público. A responsabilidade ambiental em matéria criminal ela é subjetiva, depende da demonstração de culpa. O que é interessante aqui é a possibilidade da pessoa jurídica também ser autora de crimes ambientais. A Constituição diz, olha na lousa aí, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, entre vírgulas, que significa aposto. Ou seja, quem são esses infratores? Pessoas físicas ou jurídicas. Coloca a vírgula. Há sanções penais, administrativas e civis, que é independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então a Constituição Federal ela foi muito clara em admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E esta responsabilidade penal da pessoa jurídica foi regulamentada em matéria constitucional pelo artigo 3º da Lei 9.605 de 1998. Então, o artigo 3º da Lei 9.605 de 98 regulamenta a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Alguns doutrinadores fazem uma interpretação muito interessante desse dispositivo constitucional. Olha para a lousa aqui, por favor, gente. Eles fazem assim, olha. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, viu? Pessoas físicas e jurídicas, as sanções penais e administrativas. Eles falam assim, que pessoas físicas estarão sujeitas à responsabilidade penal e pessoas jurídicas a responsabilidades administrativas, vírgula, independentemente de ambos responderem pelos danos civis. Tá? Então eles fazem um joguinho de palavras, um para lá, um para cá, um para lá e um para cá. Quando na verdade isso é uma interpretação absurda do texto constitucional, não é uma interpretação conforme o que determina a Constituição, e a matéria já foi regulamentada por lei. Agora, tem alguns que ainda têm a pachorra de falar que a Lei 9.605 é inconstitucional. Tá certo? Embora esse dispositivo expresso da Constituição Federal. Tá? Eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui os meus contatos. Telefone funcional, tenho meu e-mail,
Eu tenho para quem não sabe, eu tenho duas redes sociais que eu participo. Uma no Twitter, que a matéria basicamente é de penal, tá certo? Penal. E para o pessoal do segundo ano eu coloquei lá um artigo sobre exame criminológico, tá? Lá no Twitter tem um artigo sobre exame criminológico, tá? E depois eu tenho no YouTube. Eu tinha um canal no YouTube que já está lotado. Ontem eu fui passar mais vídeo, não aceitou de jeito nenhum. Eu falei, mas que coisa, deve estar quebrado isso daqui. Aí que eu fui ver que ele só de 22 GB e tinha 78 vídeos lá. Eu não faço nada, eu estou auxiliando vocês. Então, o primeiro canal é o youtube.com/mrbolt. Tá? mrbolt. Agora eu criei um outro canal, que são os vídeos atuais de direito penal, estão lá nesse outro canal, tá? Que é o youtube.com/profbolt. Tá? Profbolt. São os canais aí das aulas agora do segundo ano e do quarto ano, estão nesse novo canal. E essa aula de hoje eu estou gravando aqui e vou disponibilizar num outro canal exclusivo sobre direito ambiental, que é youtube.com/direitoambiente. Tá? Então, essa de hoje vai estar neste canal chamado Direito Ambiente, tudo junto. Tá? Então, youtube.com/direito ambiente. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Muito obrigado por enquanto. Semana que vem a gente volta, tá? Tchau. Obrigado.